Boa noite, amigos. Boa noite, Célia. Boa noite, Nivaldo. Boa noite a todos. Mais uma segunda-feira, com muita alegria. Estamos aqui para darmos continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Como sempre dizemos, um estudo edificante, um estudo que faz toda a diferença em nossas vidas. Estudarmos esse roteiro trazido por Kardec, enviado por Jesus, é o que faz com que a gente pense em que nós vamos avançar um pouco mais espiritualmente. E a gente sempre fala, não só o Livro dos Espíritos, mas toda a codificação kardeciana, né? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênesis. Que a gente possa, então, trazer esses entendimentos, porque para as nossas vidas não é só ler e decorar o que está escrito nas questões. É uma modificação, é uma condição nova de vida que a gente adquire ao entendermos como se processa esse morrer, nascer, renascer novamente, viver e adquirindo esse ciclo da vida e da morte que faz com que a gente evolua. Então, quando a gente entende esse percurso da vida, essas oportunidades que nós recebemos de estarmos aqui, encarnados, aprendendo, e esse livro nos traz exatamente esse entendimento. Nos possibilita, né, Célia, visualizar um mundo diferente que a gente passa a querer viver mais à frente. Então, vamos fazer a nossa prece para darmos início ao nosso estudo dessa noite de hoje, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, pedindo a todos os espíritos amigos que possam nos intuir, nos inspirar, trazer para nós sempre o melhor entendimento sobre todas as questões, todas as respostas, que nós possamos aqui sermos orientados por essa equipe espiritual que coordena o nosso trabalho, o nosso estudo, e que possamos levar a vocês o que de melhor possamos ter com esses aprendizados. Que Jesus nos abençoe e nos proteja sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Célia, como fazemos sempre, Isso. vamos ler uma pequena passagem, né, para fazermos a nossa reflexão na noite de hoje. E a reflexão de hoje, ela diz assim, como vocês vão ver aí estampado na tela de vocês. Felicidade é quando o que você pensa, o que você diz e o que você faz estão em harmonia. Quem disse isso foi Gandhi. E olha que coisa interessante, né, Célia? Porque é muito comum nós pensarmos uma coisa, falarmos outra e fazermos uma terceira. E isso nos provoca essa desarmonia. No momento em que a gente percebe, no momento em que a gente tiver essa harmonia de pensamento, uma coerência, de palavra e ação, a gente é feliz. Não é? Porque a gente precisa ter coerência com a nossa fala, com o nosso ato, com o nosso pensar. Célia, às vezes a gente tá assim, a gente olha para alguém, a gente está aqui xingando, mas a gente fala diferente. Não é? Olha só que contrariedade que é isso, né? Você está olhando para alguém, poxa, você está muito bem hoje, mas aí por dentro a gente está, poxa, tomara que você tropece ali no degrau. Né? É assim que a gente age muitas das vezes. Isso nos traz essa falta de, essa desarmonia interior. Porque a gente pode usar um exemplo um dos mandamentos de Jesus, do nosso Pai, é não matarás. Então, eu digo, não matarás. Eu vou cumprir esse mandamento fielmente. Aí o meu filho, ele quer fazer um curso técnico. Aí eu viro para ele e falo assim, não, curso técnico você não vai fazer não, você vai fazer tal coisa.
Então, eu tenho um discurso de que eu não faço, mas eu tenho uma atitude de tolir o que ele... De matar um de desejo, matar uma o que vontade, ele- uma pretensão, né? Essa manifestação dele de... Então, a gente tem um discurso e tem uma atitude. É verdade. É isso que nos desequilibra E é isso que nós temos que colocar em harmonia. em harmonia. Mas, Célia, a gente sabe que isso é difícil. Mas é uma questão... Mas é uma questão de determinação. Isso. Isso é eu ainda faço, cometo essas dicotomias, com certeza. Com certeza. Célia também, Com todos certeza, nós. todos nós. Mas o importante é a gente entender que nós temos que temos que nos esforçar para Pra começarmos alcançar. a corrigir. Porque isso é meta. É. Nós temos que sermos um ser harmônico. Então, a gente só vai conseguir isso quando a gente tiver coerência com a nossa fala, com o nosso pensamento, com as nossas atitudes. Perfeitamente. Então, fica essa reflexão. Para a nossa E a noite gente de vai hoje, né? reparar, né, Nivaldo, que essas reflexões que a gente, né, teve essa ideia de... De introduzir. Não né? foi minha, nem foi sua, né? É verdade. Né? Mas foi uma ideia que foi lançada. E tem sempre para que cada um faça em si. As suas Não é para ir transformações. apontar no outro. Não. É em si. São transformações para cada um de nós. né? Pessoais e pessoais. individuais. É verdade. Então vamos voltar ao nosso Vamos estudo? voltar ao nosso estudo. Estamos na questão 435. Estamos falando de quê? Ainda do sonambulismo. Ainda né? sonambulismo, né? Fizemos um resumo na semana passada, né? Isso. E aí a gente vem falando, né? A gente falou da visão do sonâmbulo, falamos sobre a visão que o sonâmbulo tem, é igual a de um espírito que acabou de retornar ao mundo espiritual. E aí a gente está Na na 435. Pode o sonâmbulo ver outros espíritos? Vamos... Gente, com certeza, por tudo que nós já estudamos até agora. Até agora, né? São dois espíritos. No sonho, a gente não vê. O sonâmbulo tem uma expressividade capacidade, maior, um desligamento maior, né? Então, a pergunta de Kardec, a 435. Pode o sonâmbulo ver os outros espíritos? E eles nos respondem. A maioria deles os vê muito bem. Dependendo do grau e da natureza da lucidez de cada um. O sonâmbulo, o espírito, a manifestação da mediunidade sonambúlica, a gente não pode esquecer que esse espírito, ele é exatamente o que ele é quando encarnado. Não é porque ele está num transe sonambúlico que ele se torna um sábio. E ele vai acessar O que ele pode. os arquivos que ele é permitido e que ele possui. Que ele possui. Né? Então, por isso que a espiritualidade nos diz, dependendo do grau e da natureza de lucidez de cada um. Perfeitamente. É muito comum, porém, continua a espiritualidade na resposta. É muito comum, porém, não perceberem, no primeiro momento, que estão vendo espíritos e os tomarem por seres corpóreos. Isso acontece principalmente aos que, nada conhecendo do espiritismo, ainda não compreendem a essência dos espíritos. O fato os espanta.
e faloás supor que tem diante da vista seres terrenos. Então, um espírito que não tem noção nenhuma sobre o desmembramento, né? Sobre a essência espiritual de todos nós, ao entrar no estado sonambúlico, vê um outro espírito, então não vai fazer essa distinção de que ele está ou fora do corpo físico. Se é encarnado ou desencarnado. Não vai fazer essa distinção, porque ele não tem essa informação, não tem esse conhecimento do estado espiritual de cada um de nós. Ele vê o perispírito. Ele vê o perispírito. Que é uma cópia fiel do corpo físico. E então, para ele não faz essa distinção. Essa nota de Kardec, eu acho que vai nos esclarecer mais. O mesmo se dá com os que, tendo morrido, ainda se julgam vivos. Perfeitamente. Isso é fundamental, Célia. Quantos casos a gente ouve, principalmente nos livros de André Luiz, em que um espírito desencarnado, ainda ligado à matéria, reclama, eu falo e ninguém me ouve. É verdade. Como é que eu dou uma ordem e ninguém me obedece? Então, são muitos espíritos, né, Célia, que ao desencarnar permanecem em suas residências de origem, e aí os filhos não respondem, a mulher não responde, os familiares não respondem, mas ele continua habitando aquele lar. E eles até, nos livros, você disse, né, eles acham que as pessoas estão brigadas com ele. Ele não entende porque ele fala e as pessoas não respondem. Porque ele se identifica, ele se vê. Ele se vê. Ele se vê. Exatamente naquele corpo que ele possuía. Porque ao desencarnarmos, nós vamos nos ver como estamos nos vendo agora. Como nós vamos nos ver, porque o nosso perispírito é cópia fiel, idêntica do nosso corpo físico. Então, é preciso que a gente tenha esse entendimento, Célia, para quando acontecer o nosso desencarne, a gente parar para pensar, opa, eu estou falando e ninguém está me respondendo? Será o que aconteceu? Uma vez, Nivaldo, eu estava passando, muito cedo, eu estava passando pela Grajaú, Jacarepaguá. Uhum. E no exato momento em que eu estava passando, eu escutei barulhos de tiro. E pá, 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 pá. Eu abaixei assim, segui, né? Estava de carro, segui. Quando passou tudo, aí eu fiquei assim, me pegando, fiquei buzinando. Que eu falei, não, estou encarnada ainda. Não desencarnei, estou encarnada. Você está falando nesse caso, né, Célia? E quantos casos a gente tem conhecimento, né, de pessoas que desencarnaram no percurso de algum indo para algum local e eles continuam, eles vão para lá. Vão. E ficam, e voltam para casa, e ficam até que eles sejam esclarecidos. E essa é uma utilidade, é uma das funções das reuniões mediúnicas. Então, assim como se dá com esses mortos que ainda se julgam vivos, que ainda estão presos à matéria, o sonambúlico, que nada conhece de espiritismo, ele também vai ter essa confusão, achar que... Ele não vai identificar se é uma pessoa viva ou é um espírito já desencarnado. Então, continua a nota de Kardec. Nenhuma alteração notando ao seu redor e parecendo-lhes que os espíritos têm corpos iguais aos nossos, tomam por corpos reais os corpos aparentes, com que os mesmos espíritos lhes apresentam. Perispírito. Porque, como o Nivaldo falou, é uma cópia. O nosso perispírito, nosso corpo físico é uma cópia
grosseira do nosso perispírito. E aí, quando... Por que, Nivaldo? Por que essa necessidade do perispírito ser essa cópia? Se eu me apresentar para minha filha, para os meus netos, com o corpo físico da encarnação passada, que eu posso, Emmanuel... Ao desencarnar, né? Ao desencarnar. Emmanuel se apresenta para a gente como aquele senador, com aquela aparência. Ele viveu na época de Jesus. Na época de Jesus. Ele se apresenta com a aparência de senador romano. 33. É porque é a que mais lhe agrada. Então, mas se eu me apresentar para os meus filhos, para os meus netos, com a aparência que eu tive em outras encarnações... Não vão te reconhecer. Eles vão me reconhecer? Não. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Na maioria das vezes, não. Mas se eu me apresentar com essa aparência, com certeza eles vão me reconhecer. Então, se eu desencarnada, vejo vários irmãos aqui, como tem aqui, como eles estão aqui. E se eu não tenho essa ideia esse conhecimento do Espiritismo, eu vou achar que está todo mundo encarnado. Ó, Pedicento, por favor, silêncio. Né? Tem aquela história do Chico, que o Chico pedia, né, a um colega de trabalho... Divaldo, né? Divaldo, né? Divaldo, que ele pedia a um colega... Divaldo trabalhava numa repartição pública, né? Isso. E de atendimento ao público, e de vez em quando chegava no balcão desencarnados, e ele ia lá atender. Atender. E os amigos, colegas de trabalho, está fazendo o quê lá naquela bancada lá? Ele estava vendo, para ele era nítido. Então ele combinou com uma... Está no filme dele, né? Isso, está no filme. Ele combinou com uma colega que quando chegasse alguém, ele olhava para ela. Se ela dissesse positivo, ele ia atender. Se não, ele ignorava. Né? Entende? Porque para ele era muito novo. Ele não conseguia fazer diferença se era encarnado ou não. E assim acontece, normalmente. Principalmente quando não se tem esse conhecimento. Né? Questão 436. O sonâmbulo vê a distância, vê do ponto em que se acha seu corpo ou daquele em que a sua alma está. Então, o sonâmbulo, ele está aqui, o seu espírito está desdobrado num outro local, à distância. Quem é que vê? É o corpo desse sonâmbulo ou é o seu espírito deslocado? A né? gente já teria condições de programa. Responder. Esse nosso encontro deveria terminar aqui para que vocês respondessem. E aí os espíritos respondem, por que essa pergunta? Já que é a alma que vê e não o corpo. A gente já sabe disso. Já sabe, né? Eles dizem, poxa, para que você está perguntando isso? E Kardec insiste o tempo todo, Quem né? vê é o espírito. Então, quem está vendo, o corpo físico está aqui, o espírito está desdobrado em outro local. Quem vê é ele, é o espírito que vê. Então, por isso dá a resposta deles. Né? Por que essa pergunta? Né? Já que é a alma que vê e não o corpo. A gente já sabia disso. Mas ele, com a sua didática, ele traz para nós. E é impressionante como os nossos amigos espirituais têm essa paciência de filó. Nos instruir. Para nos instruir, para nos explicar. Porque essa pergunta, todos nós já tínhamos condições de responder. Se somos nós, pelo amor de Deus, eu já falei isso quantas vezes. De novo, você quer saber. Né? E eles... Célia, isso aí você me lembrou da passagem de Pedro, quando Pedro pergunta a Jesus, né? Quantas vezes devemos perdoar? Até 7? E eu tenho certeza que Pedro queria ouvir de Jesus assim, não, Pedro, até 3. 3 vezes. 3 vezes. Não é assim que a gente faz? Ó, vou contar até 3, hein? Não é assim? Isso. Então ele imaginava que Jesus fosse dizer até 3. Ele já foi até 7. Jesus responde para ele,
não te digo até 7, não, mas 70 vezes 7. Ou seja, perdoar sempre. E o nosso comportamento é assim. Né? E a gente pode tirar dessa resposta aqui da espiritualidade, a gente pode tirar o ensinamento, a certeza de que esses amigos espirituais, eles estão aqui ao nosso lado, nos ajudando. Eles, nenhum de nós está assim, alijado de retomar esse caminho, que basta nos arrependermos de coração daquele ato que acabamos de fazer, que eles amorosamente eles se achegam de novo. Nós estamos chegando na próxima, essa pergunta que Kardec faz aos espíritos, né? Se nós somos influenciados pelos espíritos, na questão 459. E eles respondem que muito mais do que nós possamos imaginar. De certo, é que eles é que nos comandam. Então, é sempre essa pergunta a gente tem que estar sempre atual na nossa cabeça, né, Célia? E aí, eles nos comandam, eles nos influenciam. Mas a decisão final, a palavra final, o ato final é nosso, é de cada um de nós. Porque a gente jamais, nunca a gente vai poder falar assim, mas eu ouvi ele, ele falou aqui comigo. Ele mandou, eu fiz. Ele mandou, eu fiz. Ele mandou, eu fiz. Mas você tem que ter o seu discernimento de ouvir o que foi mandado e dizer, não, isso eu não vou fazer. Né? Até porque essa decisão é sua. Até porque nossa. Essa influência depende do que me convém. Se me convém ouvir esse desvio de caminho aqui, eu vou. Vai. Agora, se me convém me sacrificar um pouco, mas prosseguir nesse caminho reto... Mas essa conveniência, né, Célia, passa-se pelo nosso entendimento. Pelo nosso entendimento. Né? E esse entendimento quem vai dar é o estudo. É o estudo, exatamente. Esse entendimento quem vai nos dar são esses livros codificados. Para a gente poder definir o que Paulo disse lá, né? Posso tudo, mas nem tudo me convém. Para a gente poder saber o que a gente... Não, isso aqui eu não quero mais, isso aqui não me convém, eu posso, mas eu não quero. A gente só através do conhecimento, só através do estudo. Né? Então, vamos lá na questão 437. Posto que o que se dá nos fenômenos sonambúlicos é que a alma se transporta. Então, posto que se dá nos fenômenos sonambúlicos é que a alma se transporta, como pode o sonâmbulo experimentar no corpo as sensações do frio e do calor existentes no lugar onde se acha sua alma, muitas vezes bem distante do seu invólucro. Então, o que Kardec está perguntando é que existe esse desmembramento, não. Desprendimento, né? Esse desprendimento do espírito. Então, no estado sonambúlico, o espírito ele está além do, ele está desprendido do corpo físico, continua comandando esse corpo físico, mas ele pode estar além. E numa outra pergunta, na pergunta anterior, que a espiritualidade responde, por que está fazendo essa pergunta? Que sabes que é a alma que sente, não o corpo? E aí Kardec agora faz essa pergunta. A espiritualidade respondeu na pergunta anterior que é a alma que sente a sensação. E agora Kardec está perguntando, mas se é a alma que sente,
Porque quando no estado sonambúlico o espírito Está num local de frio, de ou de geleira, calor, e aqui e o corpo está sente frio. O corpo Ou sente físico, o calor, sente as sensações que o espírito está passando. Entenderam qual é a pergunta de Kardec? É essa a pergunta. Né? É. Porque lá Porque ele disse que era a alma. O sonambúlico, Célia, relata frio. Ele está com frio, mas ele está aqui, ele está dentro do, né, agasalhado. E ele relata frio, ele relata um calor excessivo, porque o espírito está desmembrado, né? Está deslocado naquele ambiente gelado ou quente e transmite essa sensação para o corpo físico do sonambúlico. Por que isso acontece? Aí Kardec agora pergunta, e eles respondem, né? Nossos amigos, nossos irmãos espirituais nos respondem. A alma, o espírito, né? Em tais casos, não tem deixado inteiramente o corpo. Conserva-se-lhe presa pelo laço que os liga e que, então, desempenha o papel de condutor das sensações. O fio de prata, o espírito ele não desencarnou. Ele está ligado ao corpo lembra físico. aquela imagem que nós projetamos em alguns estudos? O corpo, no caso do sonambulismo, não, porque na imagem que nós projetamos, está deitado ou está sentado. E aí aparece o corpo, o cordão de prata e o espírito se afastando, mas preso pelo cordão. É a mesma coisa se dá no sonambulismo. Esse cordão não é rompido, porque se ele for rompido... É a morte. É a morte. Então, a espiritualidade nos diz, conserva-se-lhe presa pelo laço que os liga e que, então, desempenha o papel de condutor das sensações. Esse cordão de prata é o condutor das emoções. Das sensações. Ou da emoção, né? Quando duas pessoas se comunicam de uma cidade para outra por meio da eletricidade, esta constitui o laço que lhes liga os pensamentos. Então, nesse caso, é o cordão de prata. Isso. Ele está comparando com a eletricidade, o telefone. Há uma comunicação magnética, a gente sabe aqui, né? Eletromagnética. Daí vem que confabulam como se estivessem ao lado uma da outra. A gente não vive isso agora, com esse aparelhinho? Então, a mesma coisa se dá com a explicação por que sente frio, por que sente calor, por que sente qualquer outra sensação. É porque esse fio de prata é o condutor dessas sensações. Porque tem que estar ligado. Perfeitamente. E esse cordão de prata que vai fazer com que essas sensações de frio e calor ou outras emoções seja transmitida aqui ao corpo físico do sonâmbulo. Se esse fio tivesse sido cortado, não sentiria. O corpo físico não sentiria, porque não teria mais vida. No caso do Kardec aqui, o exemplo que ele daria seria o telefone convencional, que a gente praticamente usa, o telefone, né? Cortar o fio. Cortar o fio do telefone. Cortaria a comunicação. E aí, para fechar o assunto do sonambulismo, questão 438. O uso que um sonâmbulo faz da sua faculdade influi no estado do seu espírito depois da morte? Como ele usa. Como ele usou. É uma mediunidade, né, Célia? É uma mediunidade que a gente viu da sonambúlica, né? A forma com que ele utiliza esse sonambulismo, essa mediunidade, vai influenciar no estado dele depois da morte? Eles respondem muito. Vai influenciar muito. Como
o bom ou o mau uso de todas as faculdades que Deus deu ao homem. Então não é só o uso que o sonâmbulo vai dar, é o que eu vou dar à minha vida. Todos nós. O uso que a Célia vai dar à vida dela, como ela vai se comportar. Isso vai influenciar depois da morte dela, da minha. Então, a forma com que eu vou proceder com os meus irmãos de caminhada, comigo, isso vai influenciar diretamente. Não só o sonâmbulo, todos nós. O nosso, o sonâmbulo, como qualquer outro médio, o que nós vamos fazer da nossa vida, as decisões que a gente toma durante o nosso tempo, aqui na matéria, é que vai pesar, é que vai dizer o nosso estado no mundo espiritual. Porque nós viemos aqui para dar certo. A utilização que a gente está fazendo dessa oportunidade que recebemos. Isso, dessa oportunidade. O que cada um de nós está fazendo. Ninguém veio dessa aqui oportunidade para andar num parque. De patinete, né? Não Célia, e aqui a gente tem que esclarecer que independe do grau que a gente julgue de responsabilidades e compromissos. Porque muitas das vezes a gente acha, a minha missão é tão pequenininha, aquela pessoa que, sabe, vive para cuidar da família, que não teve grandes oportunidades da vida, ou que no final da vida agora está tendo a oportunidade de cuidar da mãe doente, do pai. É sua responsabilidade. Foi, talvez, exatamente a programação reencarnatória que ela se comprometeu. Que muitas vezes é pequenininha, não precisa ser um grande projeto reencarnatório, não. Ele pode ser pequenininho, mas que a gente execute com carinho, com amor, com determinação. Essa medida é pequena, é grande, é muita responsabilidade, não é responsabilidade nenhuma. Isso aí são critérios que nós qualificamos as coisas, mas todas as responsabilidades, por menor que ela seja, segundo a nossa qualificação, é a que nós precisamos. É verdade. Porque a gente costuma, Célia, qualificar, quantificar o projeto de um grande cientista, de um astrofísico, com aquele que é um varredor de rua. E a gente acha que as programações reencarnatórias desse é maior que esse. Não, são iguais. A evolução é para os dois. A evolução é para os dois. E muitas das vezes pode acontecer até daquele que está numa posição hoje mais humilde ter uma evolução muito maior que aquele que veio hoje como um cientista. Então a gente não tem, porque a gente fala muito assim, né, Nivaldo? Eu queria tanto ocupar eu queria tanto. Não, o que eu tenho, o que eu faço hoje é o que eu necessito. É verdade. E nesse ponto, né, Célia, tem uma historinha rápida contar para vocês. Chico trouxe para nós. E uma vez Chico estava na porta de sua casa conversando com alguns amigos do movimento espírita quando veio o carro do lixeiro. Você sabe dessa história, né? E aí Chico para tudo, deixa todo mundo lá e foi lá cumprimentar pessoalmente, abraçar o amigo que fazia a limpeza, o que a gente chama de lixeiro, né? Aqui no Rio de Janeiro, com Lourbe, né? E aí Chico bate um papo com ele, conversa, e depois ele retorna, e os amigos que estavam aqui dizem, poxa, Chico, você nos deixou aqui, foi lá conversar com... né? Como estivesse assim questionando Chico, e Chico disse, olha, vocês não têm ideia quem é aquele espírito. Quando o Chico estava aí, Chico explica para eles. Quando Chico estava para reencarnar, e ele reencarnou vindo com essa missão de trazer todos esses livros para nós, né, dessa obra complementar, Chico escreveu quase 400 e poucos livros, né? Trouxe toda essa obra que a gente chama de obra complementar, que veio complementar a codificação.
esse espírito precisava-se de um espírito, precisava-se de alguém, de um espírito que reencarnasse para ficar na redondeza onde Chico fosse morar, fazendo a limpeza espiritual dos miasmas, limpeza espiritual. Então, quando foi perguntado quem é que se proporia a vir, ele foi o primeiro a dizer, eu quero aceitar essa missão. Era um espírito de alta envergadura espiritual. E ele reencarnou como lixeiro para estar próximo à residência de Chico, fazendo essa limpeza material, mas, na verdade, ele fazia uma limpeza espiritual. Mais um ensinamento. Proteção dali, do trabalho que Chico realizava. Então, você veja, né, Célia, só mostrando essa diferença que a gente muitas das vezes faz de patentes, né, de cargos. Essa qualificação que a gente dá, né? Porque a gente olha e fala assim, não, aquele muito humildezinho, não, aquilo ali não pode. É a mesma coisa. Era um grande espírito que estava ali reencarnado. E aí, Nivaldo, a gente tem o exemplo de Jesus. Ele, quando chegou aqui pra gente, ele chegou num estábulo. No estábulo, né? Numa manjedoura. Numa manjedoura, ele não tinha nada. E Jesus sempre foi chamado, né, Célia, como um carpinteiro. Carpinteiro. Né? Tanto que os judeus, ele falava, não pode. De Nazaré não pode ter. De João e de Maria sai algum... Os opositores se referiam a ele como aquele carpinteiro que morreu crucificado. Entende? Né? Então, no meio de dois ladrões. Ele está aí. Era Jesus. Ele está aí. Era o espírito mais evoluído da Terra. Há 2022 anos, ele nos deu o exemplo dessa qualificação que a gente diz, que a gente costuma fazer, né? Não, aquele lá, sim, esse daqui não. E ele então, que a gente pare também, né, Célia, para pensar, não nos avorarmos assim, numa decisão rápida, né? A gente possa pensar, que espírito é esse que está até porque, né, Nivaldo, habitando esse corpo, né? A gente não tem que ficar julgando, qualificando espírito nenhum. A gente tem que aceitar os nossos irmãos como eles nos apresentam. Porque é Jesus, é Deus, é Jesus falando conosco através deles. Que a gente também não fiquemos assim, né, Célia, classificando as nossas trajetos reencarnatórios, né? Qualificando, né? Se é pequeno ou se é grande. Isso aí é coisa do homem. Isso é coisa nossa. Isso é coisa nossa. Às vezes a gente vem com uma missão pequenininha, mas fundamental para todo o desenvolvimento da humanidade. E o nosso também. Então nós vamos por um outro tópico, né? Vamos agora falar em êxtase. Êxtase. E aí, se a gente for parar para pensar o que significa essa palavra, êxtase. Deslumbramento. Pois é. É um entusiasmo. Quantas vezes... É um encantamento. A gente entra em êxtase. Êxtase. Normalmente a gente entra em êxtase por coisa material. Material. Mas aqui, essa palavra Kardec vai trazer para nós para ilustrar exatamente esse deslumbramento do espírito. Aí, Célia, seria a terceira evolução assim. A gente tem um sono, o espírito se desdobra. Aí a gente falou no sonambulismo que o espírito tem mais liberdade ainda. E agora o êxtase. Nós vamos ver que no êxtase, esse espírito tem mais liberdade que no sonambulismo. Mais ainda. E ele vai atingir a determinados locais que ele vai entrar em êxtase. Por isso é que Kardec chamou de êxtase. Porque nesse desdobramento, o espírito vai chegar a determinadas regiões espirituais tão espetaculares que ele vai entrar em êxtase. Porque, Nivaldo, você está falando, aí eu estou lembrando aqui do Enxugando Lágrimas do MAP. Sim. Aquela viagem que você nos conduz para encontrarmos os nossos sabores, nossos entes queridos, né? Aí aquele jardim,
aquilo ali, a gente se transporta de uma tal maneira para lá que aquilo ali, olha bem como nós nos transportamos para ali e sentimos, em parte, este êxtase. É verdade. E olha que o quanto de limitados, o quanto de devedores nós somos e já experimentamos aquilo. Tem algumas conduções de desdobramento em que a gente é trabalhada, vamos trabalhar o nosso espírito e a gente se desloca para uma cachoeira, para uma praia. E a gente experimenta essa visão, né, de um paraíso, de um local paraíso deslumbrante. E aqui Kardec vai trazer exatamente isso. Essa condição do espírito nesse desdobramento, num desdobramento tão intenso, em que ele vai atingir locais tão maravilhosos, deslumbrantes, né, que ele vai entrar em êxtase. Vai entrar em êxtase. Bom, e a primeira pergunta, 439, Célia. Kardec pergunta: qual a diferença existente entre o êxtase e o sonambulismo? Nós já falamos, mas a gente vai ler a resposta. Eles dizem assim: é um sonambulismo mais apurado. A alma do estático é ainda mais independente. Né? Então a gente tem o sono, desdobramento, aí a gente tem os Kardec trouxe o sonambulismo, que o espírito tem uma liberdade maior, ele consegue acessar arquivos passados, ter visões maiores. E agora o êxtase. Nessa condição, o estático ele tem mais liberdade ainda. E se ele tem mais liberdade, ele pode ir a lugares que nós não imaginamos. Ainda, é verdade. A gente não tem ideia, porque a gente vê, Nivaldo, nessas obras complementares, a gente ouve falar da música no mundo espiritual. Música espiritual, né? A música que ela é mais envolvente, ela nos toma. A gente lê sobre as cores no mundo espiritual. Célia, você está falando isso agora, eu lembrei, tem uma obra de André Luiz, que ele descreve numa colônia um quadro. Você vai lembrar, eu não lembro qual o livro. Ele vai descrever um quadro. Aí ele disse: poxa vida, mas esse quadro eu já vi, é igualzinho que tem na Terra. E aí o instrutor disse para ele: não, André, esse aqui é o original. O que você viu na Terra é uma cópia. Né? Então, porque aquele quadro que André viu deslumbrou a ele. Em relação ao que ele via aqui na Terra, aquele lá era muito mais bonito. E é exatamente assim, né, Célia? E é exatamente, porque é o que a gente lê. A gente pode ser que até que... quer dizer, pode ser não. Um dia nós vamos estar lá. Ainda a gente fica nas leituras. Esses espíritos, né, nesse desdobramento em êxtase, ele vai atingir locais, Célia, inimagináveis. E aí eles entram em êxtase. É por isso que entram coisa em fantástica. Entram nesse deslumbramento, nesse entusiasmo, nesse encantamento desses locais. Né? E eu acho que a gente vai ter que parar por aqui, Nivaldo. Vamos parar por aqui. A hora já está, nem percebi, mas já estamos encerrando. Aí semana que vem a gente retoma... Vai dar continuidade ao... retoma, né? 439 e 440... Porque a gente vai ficar com essa imagem. Durante o sono, nós já temos lembranças, contatos com mundos muito melhores do que esse. Muito mais evoluídos, né? Aí nós temos o sonambulismo, que nos proporciona conhecimento. Um pouco mais acima. E aí tem o êxtase. Aí é o estático, que vai, então, nos deixar, assim, maravilhados, entusiasmo, deslumbrado com o mundo espiritual. Semana que vem a gente
continua essa nossa conversa que vai ser muito boa. E vamos agradecer. Obrigada, Pai. Obrigada, Mestre Jesus. Obrigada, Mãe Maria. Obrigada a todos vocês, amigos espirituais. Obrigada a todos vocês, irmãos, que foram trazidos até aqui, porque precisavam, como nós também precisamos, de ouvir esses ensinamentos, de ouvir esses esclarecimentos. Te agradecemos, Pai, e te pedimos que a Tua luz ilumine os nossos passos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Mas, acima de tudo, Pai, que possamos ser merecedores de rogar, de te pedir essa proteção, esse amparo. Que assim seja, Pai, graças a Deus. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz. Muita paz.